Apresentaremos a seguir o projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Arujá, com os educandos José Roberto da Silva, RA 180-9701 e Ronald Viana da Silva, RA 180-9575, que estão cursando o segundo semestre do ano de 2018 de Engenharia da Computação. De acordo com o tema proposto, que é Clima, Ambiente e Sociedade, elaboramos um projeto de acordo com a necessidade, levando em consideração a escassez de água, o aquecimento global, que devido a causas naturais e atividades humanas tem se intensificado. Foi com esse intuito que os alunos trouxeram a proposta do projeto de aquecedor solar, onde o principal objetivo desse projeto é a economia de energia elétrica. Pesquisas apontam que de 30% a 50% da energia elétrica paga pela sociedade é consumida na utilização dos chuveiros elétricos. De acordo com a proposta desse projeto, o público a ser atingido são as entidades filantrópicas, onde, devido ao grande volume de banhos, tem sua conta de luz altíssima. Visualizando por outro lado, trata-se de um projeto de baixo custo e de fácil construção. Ele destina-se também às famílias de baixa renda, sendo facilitado pelo fato dos materiais utilizados sendo recicláveis. Os materiais utilizados são basicamente garrafas PETs, caixa Tetra Pak, tinta preta, canos de conexões e a caixa d'água. Vale ressaltar que muitas pessoas possuem um hábito inapropriado de descartarem esses materiais em lugares impróprios, contribuindo cada vez mais para poluir o planeta. Talvez por ser a reprodução de uma cultura falha ou mesmo por falta de investimento da política pública em educar o cidadão no sentido de cuidar melhor do meio ambiente. Aqui demonstramos como devem ser manipuladas as garrafas PET e as caixas Tetra Pak. Primeiro cortamos as extremidades das garrafas PET, recortamos também as caixas Tetra Pak nesse formato. Em seguida, pintamos as caixas Tetra Pak com a tinta preta e após secarem, as mesmas devem ser inseridas cuidadosamente dentro das garrafas PET. Observe como ficam. Concluído esse processo, inserimos os canos de PVC no interior das caixas Tetra Pak e das garrafas PET. Posteriormente, unimos todos os canos com o material apropriado e teremos então montado o sistema de aquecimento solar de água. Olá, estaremos apresentando o sistema de aquecedor solar, composto de produtos descartáveis. Iremos mostrar os componentes da caixa d'água. Temos aqui a torneira boia, que é a entrada de água para o sistema, juntamente com o direcionador ou redutor de turbulência. Temos a saída para o coletor com pescador. O conjunto de captação para o consumo, captação de água quente e limitador do consumo com opção para captação de água fria e para agir como misturador. Temos o retorno do coletor solar, e o vertedouro, mais conhecido como ladrão. O direcionador ou redutor de turbulência foi confeccionado com um conduíte de meia polegada, que foi sobra de uma obra. Aqui é a saída de água para o sistema, saída da caixa para entrar no sistema. A instalação dos coletores solares, sempre que possível, devem ser voltados para o lado norte, havendo impossibilidade, instale-os para o lado oeste, mas nunca para o leste. O nosso protótipo foi confeccionado por 3 fileiras, contendo 5 garrafas PET cada. Mas para a implementação do nosso projeto na entidade
Centro para Criança e Adolescente Solid Rock Brasil, o nosso projeto vai estar contendo 1000 garrafas PET, onde cada garrafa PET equivale ao aquecimento de 1 litro de água. Nessa entidade, existem 20 crianças, onde o consumo médio por pessoa é de 50 litros num banho de 8 minutos. Então o nosso sistema vai ser o suficiente para o aquecimento da água para o banho de 20 crianças. Dentro das garrafas PET, colocamos as embalagens Tetra Pak e o cano PVC, onde foram pintados de preto. Pintamos o sistema, que são os canos PVC e as caixas Tetra Pak, com tinta preta fosca, pois tendo ao sol, o calor absorvido pela tinta compensa a maior parte do calor dissipado. Vindo da caixa, passando pelo sistema, a água retorna para a caixa pela circulação termosifão, onde vai ser mantida aquecida. Se a caixa for mantida no tempo, é aconselhado que seja revestida com material térmico, que pode ser o isopor ou material similar, inclusive a tampa da caixa. A inclinação do coletor depende da altitude do local onde vai ser instalado, que deverá ser a latitude do local mais 10 graus. Se for instalado sobre o telhado, deve ser respeitado uma inclinação de 10 graus. Caso contrário, a eficiência do coletor vai ser minimizada. Vale ressaltar que quando a água atinge 40 graus Celsius, começa a liberar bolhas do ar. Em recipientes abertos, isso não é problema, mas em circuitos fechados, como é o caso do aquecedor solar por termosifão, se os coletores solares não forem instalados com pelo menos 2 cm de desnível por metro corrido, o acúmulo dessas bolhas no barramento superior será inevitável. Esse ar paralisa a circulação do sistema, superaquece os coletores e, é claro, não aquece a água. Na maioria dos coletores industrializados, as tubulações, por serem metálicas, não serão afetadas, bastando apenas que uma correção no desnível das placas coletores seja efetuada, para que o sistema passe a operar normalmente. Mas o nosso sistema, por ser uma alternativa de baixo custo, todos os componentes do conjunto são feitos de PVC, estando sujeitos aos limites da temperatura. Nosso trabalho buscou trazer uma questão que no nosso dia a dia não vemos ser discutido de forma pertinente dentro da sociedade como deveria ser, que é a questão da utilização do aquecimento solar e do reaproveitamento dos materiais recicláveis de forma benéfica e sustentável. Estudos visando a economia na entidade escolhida, juntamente com o empenho das pessoas envolvidas, são apenas parte de um processo que tende a aumentar, pois de fato mostrou-se algo satisfatório e realizável. Percebemos que ao expor nosso projeto, a aceitação foi imediata. Mesmo não tendo sido implantado por motivos burocráticos, conseguimos nos conscientizar que muitas das vezes o que falta para as pessoas que interessam por participar de projetos como esse são conhecimento e incentivo. Sabemos que a divulgação dos projetos como esse são precárias e basta apenas um start para que grandes trabalhos sejam realizados, permitindo que a comunidade tenha participação cada vez mais ativa. A população deixa de usufruir de coisas singelas, mas muito mais benéficas por total desconhecimento. A falta de tempo e a falta de interesse são alguns dos motivos para deixar a comunidade à margem de grandes conquistas, mas que muito ajudariam essas pessoas que, com isto, elas poderiam estar inseridas de forma mais participativa e autônoma na sociedade. Com a pesquisa, ficou evidente que parte das famílias de baixa renda deixam de usufruir coisas muito mais benéficas e necessárias a elas e acabam por arcar com o pagamento de contas de energia elétrica. Nesses tempos em que, devido à escassez de água nos reservatórios que abastecem as cidades, a conta de energia elétrica acaba tendo elevação nos preços, e as famílias mais carentes são as que mais são atingidas com isso, pois a energia elétrica é considerada um item de primeira necessidade para todos nós.
Diante dos fatos, esse projeto de aquecedor solar com materiais recicláveis vem somar e muito para a economia em estabelecimentos e residências, e assim, automaticamente, a utilização desse tipo de energia elétrica teria uma diminuição em sua produção, sendo assim muito benéfico para o consumidor, que além de diminuir o seu consumo, também pouparia o meio ambiente em relação à sua produção.